Conosco aqui já em nossos estúdios, o William de Gaetano, secretário de Administração, que agradecemos já mais uma vez pela presença. Tudo bem contigo, William? Bom dia. Bom dia, Tadeu. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Então, estamos aqui mais uma vez. Na edição da Comarca de sexta-feira foram publicados os 90 nomes relacionados ao plano habitacional lá do Vila Flórida. Que passo foi esse na entrega dessas casas? Maravilha, isso mesmo. Nós fizemos as inscrições um tempo atrás, né? Depois a etapa de seleção, né? Que esteve finalizada agora. E na sexta-feira passada foi a divulgação das 90 famílias que vão ser encaminhadas para a Caixa Econômica Federal. Não quer dizer que são as 90 que vão assinar o contrato com a Caixa. Então, o que tem ali? Dentro os critérios estabelecidos pelo governo federal e pela Caixa Econômica Federal, você faz essa hierarquização. O que é isso? Não houve um sorteio, não tem um sorteio público. Você tem que ver se as pessoas que se inscreveram, elas estão dentro dos critérios estabelecidos. Uma vez, quanto mais critérios essas pessoas têm, são 11, mais para cima na lista ela vai subindo. E se tiver empate, né, ou seja, maior quantidade de pessoas aptas do que unidades, você classifica por ordem de idade. Né? Então, tem todos os critérios estabelecidos. Então, chegamos aos 90 nomes. Foi dada a publicidade desses 90 nomes através do ato oficial e depois publicações, né, para que as pessoas saibam. Agora, o que vai ser feito? Os documentos dessas pessoas vão ser solicitados e tudo vai ser encaminhado para a Caixa Econômica Federal. Aí ela que vai confirmar se aquela pessoa está mesmo apta, se as informações prestadas são verídicas, né? Critérios de renda, critérios que estão estabelecidos lá no decreto. E aí sim, confirmada, essa pessoa vai para a próxima etapa, que é a assinatura do contrato e iniciar a participação no trabalho técnico-social. Né? Então há um trabalho social que é desenvolvido paralelo, mas é somente com as 90 famílias, isso pós. Né? E a entrega dessas casas estão previstas para agosto. Então é tudo assim, agora é ato mais rápidos, né? Sim. Então a Caixa analisa, confirmou, assina contrato, já vai para o trabalho social e depois a entrega da casa. Se porventura alguma dessas 90 famílias não atingiu os critérios, ela simplesmente mentiu na inscrição, vamos colocar assim, não tem outra forma de falar isso meio mais suave. Mentiu, né? Ou omitiu, ou alguma outra coisa similar. Vai ser feita a publicação que aquela pessoa saiu do programa, obviamente com o motivo não é dada publicidade, mas coloca, e tem, né, no mesmo dia nós publicamos uma lista de suplentes, né, então 30% de suplentes, para se porventura alguém sair, né, já tem a pessoa para puxar e colocar lá na Caixa. A lista, as pessoas podem ver que estava lá colocado BPC, idoso, misturado. Por quê? Como é hierarquizado, então assim, são grupos diferentes, mas os critérios que mandam. Então, está na ordem que atingiu os critérios, então do primeiro ao 90. E do lado, se é idoso, se é deficiente, se é BPC, que são aqueles benefícios do governo federal, ou Bolsa Família, né, que também faz parte dos critérios. E aí, na sequência, também os suplentes também em ordem, né, que conforme for ser chamados. Então, se caso sair uma pessoa, sobe o primeiro suplente. Sair duas pessoas, sobe o segundo suplente e assim sucessivamente. Quer dizer, a Caixa agora faz uma análise nesses 90 nomes e pode vetar um ou nenhum, ou mais de um. Exato. E aí a chamada do suplente é automática? É automática. Então, a Caixa ela vai fazer essa análise. Se alguém, porventura, não se enquadra, vai ser a devolutiva para nós. A pessoa X não enquadra nos critérios, ela é removida. Aí a gente chama o primeiro suplente e esse suplente também faz a mesma análise e assim por diante, né? Até fechar os 90. Eu creio que assim, nos outros anos que tivemos programa habitacional, é uma fase rápida, porque a Caixa tem tudo isso já um sistema, né? Então ela joga o CPF ali da pessoa e dos membros da família, ela já tem o histórico todo ali, já faz essa análise para confirmação. Bom dia, William. Bom dia, Décio. Esses programas habitacionais, em todos eles, há um período de inscrição, como nesse também,
Aí vem todo, nesse caso, 5 mil e poucos, não foi? Para selecionar esses 90 e mais os suplentes e tudo. O que, em geral, acontece, quando vem um novo plano habitacional, as pessoas ficam com aquela lembrança de que o cadastro anterior vai ter sequência. Como se ele pudesse ser aproveitado. Nesse caso, só serviu para isso. Os que forem excluídos não estarão numa nova lista de uma possibilidade de que mais casas venham depois e eles estejam ali já prontos para ocupá-las ou disputá-las, pelo menos? Daércio, agora a regra que é mais estabelecida pelos governos federal, estadual, é assim, você pode ter um banco de dados geral, né, de você ter ali inscrições o tempo todo aberta, mesmo que não tenha um programa habitacional, mas o recomendado é que você faça uma inscrição para cada plano habitacional. Por quê? Existem, dependendo do momento, as regras são outras. Por exemplo, a inscrição que foi feita em 2016 não é a mesma regra de hoje, de 2025. São regras diferentes. Então, aí ou a pessoa atendia e deixou de atender, né, alguma regra, ou ela poderia, nessa nova formatação, atender e que ela não atendia lá atrás. Então, o recomendado é que cada programa habitacional você faça uma inscrição. Cada processo é um processo. Isso. Significa dizer que estes que agora não conseguirem... Depende muito do momento. Então, por exemplo, se hoje sair um loteamento hoje, a regra é a mesma, dá para você aproveitar. Você pode abrir um período extra de inscrição para alguém poder se inscrever, né, que não se inscreveu e tal. Mas o ideal, e assim que provavelmente será tomada nas próximas vezes, é cada processo um loteamento. Então, por exemplo, no Vila Flórida 5, que é esse, fizemos todo esse pacote de inscrição. As perguntas das inscrições já estavam de acordo com o decreto. Então, assim, muitas das coisas que as pessoas preenchiam lá era justamente para ver esses critérios que são regras desse programa. No anterior era sorteio. Então, eram outros dados que você tinha que ter da família para confirmação e para o sorteio público, né? Então, cada programa tem uma regra e cada você teria que ter no banco de dados informações específicas e aí sim você tem que ficar fazendo esses cadastros. Tem alguma perspectiva de que mais casas venham? Algum tipo de projeto que vocês estejam sabendo e tentando para novas unidades? Nós estamos conversando sim com o Ministério das Cidades, né? O ministro Jader esteve aqui em Matão, conversamos com ele aqui e em outras. Ainda nós não temos o terreno, o local, né? Existe um outro terreno que a prefeitura tinha, que é ao lado lá do Porto Torre da Saudade, só que esse terreno, em 2017, 2018, a prefeitura fez um processo lá de licitação, ele passou aquilo para uma construtora e está tudo parado na justiça até hoje, para você ter uma ideia. Que ali nós temos 1 milhão de metros quadrados de área, mas está tudo embargado. Se tivesse tudo certinho no nome da prefeitura, a gente poderia já apresentar o projeto lá, porque o ministro Jader... Mas há disponibilidade para novas casas? Se o município tivesse área? Sim. Tanto nós estamos vendo alternativas ou parcerias, né, se possa surgir, mas ainda não há área. Mas o Minha Casa Minha Vida, agora em fevereiro, eu estive com o prefeito Cido em Brasília, num encontro de novos gestores, e foi lançado lá, né, mais de 2 milhões de unidades que vão ser distribuídas aí pelo país afora. Matão, obviamente, poderia ingressar, não desistimos ainda, mas ainda não temos. E aí sim, tendo essa área, tendo o projeto, você pode tentar sim, via Ministério das Cidades, mais um pacote de unidades habitacionais. Esse daqui que nós estamos entregando em agosto é uma das possibilidades que você tem de parceria com empresas. Então, a empresa é dona da área, ela faz a apresentação para o governo federal, a prefeitura chancela, entra junto, porque quando fala faixa 1, que é esse modelo das 90 unidades, a prefeitura tem que estar junto. Só que aí é a empresa que está tratando diretamente com a Caixa, recebendo os recursos para construção, e a prefeitura faz essa parte de sorteio, seleção, projeto social, ela está junto, né? Então é uma segunda opção que não tinha em outros anos, né, em outros Minha Casa Minha Vida, que tem esse. Então você pode ter a faixa 1, a prefeitura ser dona do terreno e ela fazer todo o processo, né, depois ela só vai contratar a construtora para fazer a obra, ou uma empresa, né, uma construtora que tem a área, ela
oferta isso para a Caixa, contrata com a Caixa e a Prefeitura entra como esse parceiro logístico, vamos dizer assim, por ser faixa 1. Faixa 2, 3 já é comercial, aí é comércio, né? É a construtora que compra, faz e vende. Então você tem essas duas possibilidades e, obviamente, que estamos avaliando a possibilidade. A ideia do governo é sim ter mais unidades habitacionais, né, para a população, mas ainda nós estamos nessa fase ainda de tratativas, né? Não tem nada fechado. Essa área que você citou, chance de regularizar rapidamente é zero. O que nós vemos é que assim, tá desde 2017, 18, embargando, assim, já foi embargado, né? E teve decisões judiciais e está andando. 2 semanas atrás houve uma movimentação no processo, todo mundo se manifestou, creio eu que agora o juiz vai julgar. E só que ainda está na primeira instância. Sim, então, dependendo de qual for a decisão do juiz, o Ministério Público pode recorrer para a segunda instância, Sim. as outras partes podem. Longo. É longo. Então, assim, não dá para a gente falar, ó, tá tudo certinho. Temos a área, né? Só que ela está, vamos dizer, indisponível no Até que ela momento. seja Temos, mas não resolvida. temos, né? No caso, então, de ir tentando outra, diante das quase certeza de que isso pode demorar muito? Na verdade, assim, a negociação dessas áreas, a Prefeitura, ela sempre está negociando alguma coisa, mas ainda, vou te dizer um negócio, é longo também, entre você negociar com o proprietário, fazer todo o desenvolvimento do projeto, lá já tem o projeto pronto. Então é um passo mais rápido, só que tem esse embargo judicial. Enfim, não desistimos, mas ainda não tem nenhum cenário assim de vai ter a casa já, né? É tudo, estamos conversando, estamos vendo possibilidades. Esse próprio julgamento nós estamos aguardando pode ser uma possibilidade, porque uma das alternativas que pode ser julgada é a área voltar para a prefeitura, né? Voltar um passo atrás. E aí sim, você continua de onde parou em 2016, né? Ficou esse ato aí, mas tudo isso depende agora de um julgamento. Queria mais alguma questão relativa ao plano habitacional? Não. A insistência em tentar novos empreendimentos desses vem na esteira do próprio cadastro feito por ocasião de cerca de 5 mil pessoas. Exatamente. Que se a gente calcular que ali é uma pessoa da família se inscrevendo e ela deve estar representando aí pelo menos mais 2, nós vamos imaginar um contingente de 15 mil pessoas. Exatamente. Tem muita... Só nesse universo. Só nesse universo de casas, né, para as pessoas mais humildes. Exatamente, Dercy. Quando você faz um programa, eu lembro que até antes da abertura eu até falei, eu acho que vai dar umas 5 mil inscrições, né, quando nós fizemos. E bateu, porque é a média. Todas as vezes que nós abrimos, já é o terceiro processo de inscrição que nós fazemos, é essa média aí de 5 mil pessoas que se inscrevem. Claro que desse contingente, tem muitos ali que não reúne as características. Não estou falando que são todos, mas uma parcela ali, vamos falar, 1/3 ali, foi lá, tentei me inscrever, sabe? Vai que cola, né? Mas mesmo assim é um contingente grande de pessoas e a administração ela quer resolver, né, com essa questão, né? Matão é uma cidade que você tem ali ou pessoas que conseguem comprar um terreno, construir uma casa, né, em qualquer loteamento, ou comprar aí um apartamento, comprar alguma coisa, mas tem ali aquela faixa que é onde atende pelo faixa 1, que a pessoa não tem condição de comprar um terreno, construir e pagar um aluguel, por exemplo, ou ela faz uma coisa ou ela faz a outra, né? E um grupo muito grande que não tem condição nem para isso, que é aquelas pessoas que às vezes vivem assim nas casas dos pais, casas emprestadas, ou os puxadinhos, né? Uma coabitação. Então é nesse universo que o faixa 1 atinge, por isso as prefeituras têm que estar junto no faixa 1, né? E realmente a gente tem interesse, tem intenção de buscar, né, essas parcerias com o governo federal e trazer quanto mais unidades, né, possível, a gente vai querer, vamos sempre lutar por isso. Eu queria aproveitar a tua presença para falar sobre essa questão importante da entrada de Matão no mapa do turismo brasileiro. Exatamente. Que foi uma luta. Isso. Matão, ela tem um dos principais, o principal atrativo turístico é a festa de Corpus Christi, né? É uma festa, já está entrando na sua edição de número 76, 77, se não me engano. 76, ela é muito tradicional na cidade e vem gente aí de tudo que é canto, né? Todo mundo conhece bem, né? E dos intuitos nosso era trazer essa festa para o calendário nacional, estadual,
né? Conseguir também recursos para fazer essa festa, para organizar a festa de Corpus Christi, e também, estando no mapa, no cenário, ela passa a ter destaques até de trazer, de fomentar mesmo o turismo, vir mais pessoas aqui para Matão. Na época de Corpus Christi, nos dias, né, do Corpus Christi, às vezes até emendando no final de semana, quando vem um público de fora, eles se hospedam aqui, consomem aqui, né, tem toda uma movimentação da economia local, que é o legal de uma festa dessa. Você pode ver que recentemente várias cidades que não têm atração turística, que eu falo assim, praias, cachoeiras, né, têm investido no turismo de eventos, justamente para você trazer o público até lá, né, o que você o poder público gasta ali para organizar. Mas o retorno disso para a economia local, inclusive até impostos para a prefeitura, é importante de se pesar, né? Então, nós vamos iniciar agora, na reforma administrativa, nós queremos uma gerência de turismo, está dentro do desenvolvimento econômico, e agora pretendemos fazer esse fomento, né, do turismo local, turismo de eventos, turismo de negócios, né? Como Matão, como tem muitas empresas aqui, tem também o turismo de negócio. Fala turismo de negócio, mas não é exatamente. Mas você tem hotelaria, você tem postos, né, que o pessoal atende. E a intenção agora, com a obtenção da ingressão, da Matão entrando no mapa, né, nós podemos agora pleitear recursos para fomentar atividades, feiras, festa de Corpus Christi e assim por diante, porque Matão passa a ser reconhecido como um local de interesse turístico. Essa solicitação pode ser feita para esse ano já? Nós estamos já tentando. Está em cima, mas estamos tentando, né? Porque, por exemplo, no estado de São Paulo, a Secretaria de Turismo do estado, o prefeito já teve algumas reuniões lá, eles não dão dinheiro, eles não mandam recurso para a gente fazer a festa, mas eles têm contratos de estrutura, então palco, segurança, som, iluminação. Que no final sempre custa caro. Custa caro e você deixa de gastar, né? Então é por isso que pode ser que a gente consiga alguma coisa ainda para esse ano, né? Claro que, como você disse, está bem em cima, mas pode ser que saia alguma coisa, porque o Estado faz isso, ele não transfere recursos em dinheiro, em espécie. Mas na infraestrutura eles têm contratos de infraestrutura, então mandam um palco, mandam um segurança, mandam um gradil, né? Manda partes da festa, né? Som, iluminação, enfim, que você pode utilizar. Então é uma das possibilidades, estamos batendo em cima. Muito bom. A propósito, só como última pergunta, já que estamos falando de shows, essas coisas todas, em que pé que está a questão do teatro? O teatro, nós tivemos o SEC está pronto, a parte de educação complementar, né? Nós só não fizemos a inauguração, mas ele está pronto, está até usando já ele. O teatro, que é o anexo, nós temos já o projeto pronto, um projeto de em torno de 24 milhões de reais para fazer todo a praça, o bulevar, o teatro. E faz um mês, mais ou menos, nós estamos conversando com escritórios, com locais, para tentar ingressar pela Lei Rouanet. Estivemos em Brasília no final do ano passado, conversamos no Ministério da Cultura, que nos mostrou os caminhos, né? E agora nós estamos montando o projeto para captar esse recurso via Lei Rouanet para a construção do prédio. Eu creio que a gente deve iniciar a captação de recurso daqui uns 4 meses mais ou menos, porque tem que fazer o projeto que eu falo agora, não um projeto arquitetônico, projeto Lei Rouanet, o Ministério tem que aprovar e autorizar a captação do recurso, e aí você busca empresas parceiras para trazer esse recurso para cá. Então estamos nessa fase agora de fazer o projeto da Rouanet. Esse projeto feito, ou teatro feito, vamos dizer assim, tem algum parâmetro aqui na região de um teatro como vai ser feito ali? Desse padrão aqui no nosso? Não, são em 400. Araraquara, não. Não tem. Ainda mais se novo. Também, até onde sei, também não. Moderno e novo como o nosso aqui, não. Acho que não. Não, nós vamos ter ali um teatro para 450 pessoas, com acústica. Tem até brinco que tem o vão livre do MASP embaixo, porque a forma como foi feita, se você pegar a rua Laerte Mendes, ela é alta. Ela tem um desnível de lá, então ela vai ser cortado aquilo lá, aquela ruinha que passa em frente, ela deixa de existir. Então, vamos dizer, o caixote do teatro, ele vai ficar suspenso, você tem uma entrada por baixo ali, tem tipo um vão livre para você também ter um palco fora, ali forma uma praça bonita ali, sabe? Então, assim, moderno, com várias utilizações, como pode ter o nosso, dificilmente você vai encontrar aqui na região. Pelo menos até onde a gente conhece. Se não em capacidade, pode ser que tenha maior, mas em termos de estrutura e modernidade,
nenhuma é melhor que esse. Não. Aproveitar, tem uma pergunta de um ouvinte, se essa inclusão de Matão no mapa tem alguma coisa relacionada com a estação ferroviária, se isso pode agilizar de alguma forma ou não tem nada a ver. Não, porque aí é turismo, né? A estação ferroviária, ela está desativada, ela não funciona mais como estação, né? Sim. Então ali a prefeitura conseguiu aquele prédio para nós, para uso lá. Então ali uma empresa que estava construindo ali, ela faliu, né? A empresa que estava fazendo lá e a casa de acolhimento institucional, né? As duas eram a mesma empresa, a empresa faliu e está todo aquele processo de retirada da empresa e fazer nova licitação. Nós tivemos que contratar um novo projeto, porque não é simplesmente pegar a planilha, o que foi feito, desconta, tem que ter um engenheiro, ele tem que refazer alguns dados técnicos, né? O que já foi feito, o que falta construir, avaliar se tem algum problema nessa interrupção, enfim, tem um processo agora que é de engenharia para a sequência fazer nova licitação e começar as obras. Aí não tem nada a ver. Não tem nenhuma ligação com a obtenção de recursos daqui. Não. A empresa chegou a receber algum valor? Ela recebeu, que é assim, como a prefeitura faz, todas as obras é por medição. Então, você fez o microfone, né? Se apresenta a conta, o engenheiro confere e libera aquilo que foi feito. Então, você vai pagando por medição. Não paga adiantado. Não paga adiantado. Então, assim, o que foi feito foi pago. Não perdemos nada com a falência dela. Não. Perde em termos assim, de tempo, a obra fica parada, né? Só que não faz tanto tempo, então assim, não vai deteriorar o que já foi feito, né? Então não tem um retrabalho, mas passa por essa burocracia de ter que romper com aplicar todas aquelas sanções, né? Porque ela faliu, né? Ela deixou de cumprir o contrato que ela tinha. Depois fazer toda essa análise técnica, né? Que no caso de engenharia, para depois a licitação, depois da ordem de serviço. Então você perde no tempo, mas em termos de serviço feito e perdido, não tem. Até aqui não. Ok. Tá perfeito. Obrigado, viu, William, pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Você falou da lista aí desses nomes. Essa lista pode ser encontrada onde? No site Voltando às casas, desculpe. Sim. No site da prefeitura tem a lista, né, dos 90. Dos 90. Então, no site da prefeitura a pessoa pode procurar. Vai ter lá, né, para a pessoa conferir. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Ela tem lá a lista, tem pode tirar as dúvidas se precisar, mas no site da prefeitura você encontra lá os 90 nomes. Já escolhidos. Também nas nossas redes sociais. Isso. Aqui, né? Sim. Ok, muito obrigado, Ira, mais uma vez. Muito obrigado, Daércio, Tadeu. Muito obrigado a todos que nos assistiram.